Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Como eu disse no meu Instagram, não sei se vocês me seguem. Depois eu passo o link do meu Instagram aí no link da descrição. Na descrição do vídeo vai ter o link do meu Instagram para vocês seguirem. E, como eu disse, né, nesse vídeo, lá no Instagram, eu estarei tratando sobre o tema Jesus, o Rabi, Yeshua, o Rabino Judeu. E, antes de começar o vídeo, eu gostaria de perguntar, você que é interessado em estudar a língua original da Bíblia, ou fazer a sua própria exegese bíblica, perdão, no link da descrição tem um link de um curso de exegese. Acesse aí, talvez você tenha interesse e é edificante. Voltando para o vídeo aqui, hoje o tema é esse, Jesus o Rabi, Yeshua o Rabino Judeu. E eu queria começar lendo com vocês um texto da Bíblia, né? A gente está no terceiro episódio, temporada aqui, terceiro episódio da série Jesus segundo o Evangelho de São João. João, capítulo 1, versículo 38 até o 39. Alguém deve estar pensando, poxa, o Mateus não sai logo do capítulo 1 e tal. Cara, porque o capítulo 1 é recheado de coisas pra gente comentar. Primeira parte a gente comentou como Jesus, o Logos, a palavra encarnada. Depois, Jesus, o Cordeiro de Deus. E agora a gente vai estar falando sobre Jesus, o Rabi, o Messias. Essa questão do Messias, do ungido, né? Vamos tratando no decorrer de cada parte elemento importante. E nesse vídeo também estarei comentando sobre Jesus e seus discípulos. Na próximo episódio estarei falando sobre o capítulo 2, iniciando o capítulo 2, o casamento em Caná e Jesus expulsa os cambistas. Isso vai ser mais pra frente, mas vamos indo. Então, João, capítulo 1. Eu tô olhando pra minha colinha aqui. João, capítulo 1, versículo 38 a 39, que diz: Então Jesus virou-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzindo significa mestre, onde tu moras? E ele disse-lhes: Vinde e vereis. E eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca na hora 10ª. Amém? Vamos comentando sobre a questão. Vamos primeiro ver qual é o contexto aqui. Contexto, como a gente aprendeu, Jesus, o Cordeiro de Deus. João, ele batiza Jesus, certo? E os seus discípulos, depois de João falar que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o Messias, abandonam João, não que abandonam João, eles começam a seguir a Jesus. Possivelmente a questão é que esses que começam a seguir Jesus são discípulos, esse não é possível não, esses que começam a seguir Jesus são discípulos de João. João, depois de batizá-los, eles começam a seguir Jesus e participar do ministério dele. Pronto. O ministério de João estava se encerrando. Agora era a vez do Cordeiro de Deus tomar a ação. Aquilo que João estava falando, aquele que viria após mim é maior que eu. Ele chegou. Esse que é maior que ele chegou. Então João já fez sua parte. Agora os discípulos começam a seguir Jesus. E ele interessante que disse, né? Vamos ler os versos anteriores para a gente entender. Os primeiros discípulos, verso 35 do capítulo 1. No dia seguinte, João estava novamente ali com seus discípulos. Depois vou comentar essa questão de discípulos na língua grega para vocês entenderem uma coisa que é muito interessante, que é discípulos e com a questão de rabi. No dia seguinte, João estava novamente ali com os seus 2 discípulos. E olhando para Jesus, enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram falar e eles seguiram a Jesus. Então Jesus, a gente já leu esse texto, vamos pular para o 40. Um dos que ouviram João falar e seguiram era André. E uma pausa rapidinho para isso. Por que eu cheguei até aqui? Cara, hoje é aniversário, hoje é dia... Já me esqueci, 5 de dezembro. Hoje quem está fazendo um aniversário é um grande amigo meu, André Matos. Assim, eu acho que é o nome dele assim, tem que corrigir. Mas André, se você estiver assistindo esse vídeo, parabéns para você. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que você vive para sempre. Se não for aqui na terra, vai ser no novo céu e nova terra. Amém? Então eu desejo tudo de melhor para você. Continuando, né? Um dos que ouviram falar era André, irmão de Simão Pedro. E ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão e disse-lhes: Nós encontramos o Messias, sendo interpretado o Cristo.
e ele trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Ceifas, que traduzindo significa uma pedra. Certo? Agora, lemos aqui. Vamos lá primeiro analisar como os discípulos que começam a seguir Jesus chamam ele de Rabi. Rabi, né? Rabi, nos tempos do Novo Testamento, é um título de pessoas comum que dava aos escribas e aos estudantes aos seus mestres. De estudantes aos seus mestres, davam o título de Rabi. Nos tempos do Novo Testamento, era um título de respeito para os escribas e os seus discípulos, os fariseus, discípulos de João Batista. Interessante que chamavam os discípulos de João, chamavam ele de Rabi, né? Que interessante que o próprio evangelho dizendo Rabi, que significa mestre. E eu quero analisar com vocês o texto propriamente, o texto grego e depois o texto hebraico, mais ou menos assim, né? Vamos lá, Rabi. Eu vou estar abrindo com vocês ao vivo aqui o meu dicionário, né? Que é da Bíblia Palavra-Chave. Sobre a questão do Rabi. Espera um pouquinho, vai demorar. Ao vivo assim mesmo, tudo não é vivo não. Quando achar, eu volto. Voltei e achei aqui, né? Rabi, de origem hebraica, com pronome sufixo meu mestre. Rabi como título oficial de honra. Mestre, Rabi. Que interessante que quando João fala que significa ou interpretado, é mestre. Mestre em hebraico. Vou ver primeiro a questão do Rabi, depois eu falo. Não, no grego. Rabi no hebraico é uma palavra, é a palavra Ra. Já mostro pra vocês aí. Agora eu tenho que achar também essa palavra. É que eu não marquei certinho os textos, mas eu marquei aqui na página certinho que está no dicionário. Já volto novamente. Achei. E aqui no hebraico é a palavra Rab, que significa abundante em quantidade, tamanho, idade, número, posição, qualidade. Abundar, dependendo do contexto no hebraico, certa palavra tem um significado. Mas eu quero pular para vocês. Completo, grande, homem, quero achar. Em extremo, sobre modo, muito nobre. Aumentar por tempo suficiente. Ter fazer muitas coisas, vezes. Mestre de navio, magnífico, mais demais. Multiplicar, multidão, oficial, frequentemente. Abundante, pulso, príncipe, processo de tempo suficiente, bastar. Viu como tem vários significados? Mais propriamente, João, quando ele fala Rabi, ele está utilizando outro contexto. Não esses todos os nomes aqui. Ele está usando no sentido de mestre. Ele usa no sentido de mestre. E a palavra mestre em grego não é Rabi. Rabi é em hebraico. Mas em grego é a palavra dikaiskale, que é uma palavra que significa instrutor, mestre. E muito interessante a gente analisar isso, né? Porque mestre não tem sentido, tem um sentido de professor. Então, quando os discípulos declaram que João Batista é um rabi, eles estão querendo dizer que ele é um professor. E quando os discípulos chamam Jesus de rabi, está querendo dizer que eles são mestres e ele é mestre e professor. Entende? E como eu disse aqui, né, nos tempos do Novo Testamento, a palavra rabi, né, os estudantes aos seus mestres, né, os estudantes que estudavam davam esses títulos aos seus mestres, seus professores, rabi, certo? Muito interessante a gente analisar isso, porque ao mesmo tempo Jesus é um rabino, é um rabi que ensina os seus discípulos. E sobre essa questão, eu queria comentar com vocês também sobre a questão como Jesus é tratado, né? Nessa questão de mesmo tempo sendo o rabi. Rabi, existia bastantes rabi. Por exemplo, Nicodemos, amigos rabinos de Jesus. Vamos dar um exemplo de amigos rabinos de Jesus. Nicodemos, José de Arimateia. E só me lembro algum desses, mas Jesus tinha amigos rabinos. E Jesus era um rabino. Rabino era um professor, um instrutor da religião para os seus seguidores. Interessante que esse título de rabi era dado a fariseus, mestres da lei, escribas.
Então, podemos perceber que Jesus tinha um cargo dentro da sociedade judaica. E, no meu ponto de vista, esse cargo é um cargo farisaico. Não, porque existia duas escolas de interpretação farisaica, que eu vou comentar num vídeo desse sobre a questão de Jesus curar no tanque de Betesda, né? Sobre a questão de duas linhas teológicas farisaicas. Mas existia dois pensamentos. O pensamento de Hillel, que foi um sábio do Talmud, e Shammai, que foi um sábio também. Mas daí existia duas escolas. O farisaísmo não era a mesma coisa, não. Muita gente se engana pensando, não, todos os fariseus eram hipócritas. Não, nem todos os fariseus eram hipócritas. Não. Existia também duas linhas de farisaísmo. E também, ou não podemos esquecer que Jesus considera alguns fariseus hipócritas, não todos. E também era um jeito comum daquela época, quando alguém estava praticando coisa errada, entende? Então, havia discussão entre os fariseus, havia discussões entre os saduceus também. Havia bastante discussão, cara. É tipo assim, hoje em dia o que é o cristianismo, cara, é tipo assim, o cristianismo é uma única religião. Mas quantas vertentes o cristianismo tem? Cara, é a mesma coisa na época de Jesus, o judaísmo, mas existiam várias vertentes, várias linhas de interpretação do judaísmo. Então, existiam fariseus, possivelmente rabinos saduceus, quem possui o cargo do sacerdócio na época quando Jesus é preso, julgado, eram os saduceus, se você for ver. Então, o título de rabi era dado para alguém que tinha um cargo religioso ou fazia parte de algum, podemos dizer, compromisso judaico, entende? De uma seita judaica. Vamos dizer seita judaica, porque o cristianismo foi uma seita. Não no sentido de uma seita hoje em dia, que é tipo coisa horrível, coisa do demo, mas não, uma seita quer dizer uma vertente. Depois a gente vai decorrer nessa questão. Mas Jesus, ele era rabi, ele era um rabino, ele era um professor. E interessante que isso mostra muito a identidade judaica de Cristo. Jesus era um rabino. E muitas vezes, assim, nos passar dos tempos, muita gente ia dizer que Jesus não era judeu. Não é judeu, entendeu? Muitas desculpas no meio protestante foram inventadas dentro e fora do período nazista, na Idade Média, a Igreja Católica ocultando que Jesus era judeu, na época de Hitler, na época de também, bem antes de Hitler, bem na época lá dos reformadores, sabe? E houve um grande, como podemos dizer assim, um grande antissemitismo teológico, tentando ocultar o judaísmo de Cristo. Foi grande, foi terrível. Foi no começo do segundo século, a igreja que era liderada por judeus, que ainda era uma seita judaica, partes da igreja estavam se dividindo dos judeus. Nem na época dos apóstolos, os apóstolos saíram da religião judaica. Isso que eu tô falando vai causar polêmica. Vai causar, mas esse é um fato. A igreja tem origem judaica. Até o começo do terceiro, finalzinho do segundo século, a igreja permaneceu com identidade judaica. No começo do segundo século, partes da igreja foram se dividindo. Entende? E entre o segundo também já foi começando a ruptura de cristãos, né? Que eu vou explicar o significado de Cristo. Mas partes se dividindo. Por exemplo, quando você vai ver em Atos, a igreja, a comunidade cristã do primeiro século, ela era chamada de seita do caminho, né? O seita do Nazareno, entende? Muita coisa, Por que eu tô falando disso? Porque o tema nosso é Jesus, o Rabi, Yeshua, o rabino judeu. Então Jesus, ele era rabino, ele era judeu, ele possivelmente era um fariseu, querendo você ou não, possivelmente ele era, pelos fatos históricos, culturais, o jeito de Jesus falar na Bíblia. Então vemos assim que Jesus é um judeu, um rabi, um professor, um mestre. Que os discípulos de João, né? Voltando à questão de João Batista, os discípulos de João, André, depois Jesus foi a Simão Pedro. A gente conhece a história linda de Simão Pedro, né? Simão não conseguia
pescar nenhum peixe, ficou a noite inteira e tal. E Cristo vai lá e fala, jogue ao outro lado. Mas ele fala, não, Senhor, já jogamos. Daí ele fala, joga ao outro lado de novo. E ele jogou e pescou vários peixes. Depois ele consegue, Jesus chama mais apóstolos, João e Tiago vão acompanhar Jesus. Pedro, André, João, Tiago começam a seguir a Jesus, os seus discípulos. Pronto, agora vamos entrar na parte dos discípulos. Discípulos, né? No grego, a palavra para discípulos é mafetes. Mafetes. Tem pessoas que pronunciam matetes. Eu pronuncio mafetes. Mas essa é questão de pronúncia do grego. Interessante que mafetes significa aluno. E eu vou mostrar para vocês já já. Perdão, pessoal, porque eu tinha marcado aqui e achei, ó, mafetes, um aprendiz, aluno, discípulo. Então, os discípulos de Jesus começam a ser alunos, né? Como eu disse, que Jesus era um professor, mais ou menos assim, para os seus discípulos. Eram rabinos ensinavam, né? Vamos lá. Eu quero voltar para vocês, junto com vocês, para o texto de João novamente, né? Sobre uma questão assim, né? Sobre Jesus, chamado de Natanael, né? Vamos lá. Vamos ver o versos 40, né? 40, peraí. Não, 40 não, perdão. Verso 46, né? Que diz, 40, vamos ler do 44 ao 47. Não, 46, perdão. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: nós encontramos aquele que escreveu Moisés na lei e os profetas, e Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael diz: há de bom ver coisa boa vinda de Nazaré? E Filipe respondeu: vem e vê. Nos versos seguintes, Jesus encontrou Natanael e falando sobre aquilo que ele viu que Natanael embaixo de uma figueira, mostrando que ele realmente é o Messias para Natanael. Mas vamos entender a questão do Messias, né? O João, ele vai trazer assim, né? Ora, diz assim, nós encontramos aquele que escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João, geralmente, quando ele vai dizer Jesus ou Cristo, também Jesus ou Messias, também chamado de Cristo. Por que João faz isso, né? Vamos lá. Cristo, né, significa ungido. Muito interessante a gente analisar que no grego a palavra Christos é a palavra para Cristo, que é uma transliteração do português, mais ou menos assim, que fizeram. Christos é ungido, significa ungido, aquilo que é ungido. Que é João, quando escreve, ele está querendo traduzir. Também os escritores do Novo Testamento, quando eles sabem que Jesus é o Messias. O que significa Messias? Vem da palavra hebraica, Mashiach, que significa ungido, aquele que é ungido, né? Então, os escritores do Novo Testamento vão pegar a frase hebraica Mashiach, que significa ungido, aquele que é ungido, disse, vamos ver qual é a palavra grega para a pessoa ungida, né? Que é ungido, porque o sacerdote era ungido, o rei era ungido. Então, a linguagem do ungido no Antigo Testamento tem a ver com o rei, sacerdote, quem possuía algum ofício, que ele usava óleo para ungir. Por exemplo, o rei Davi foi ungido, Arão foi ungido, né? Aquele salmo lá, é como óleo precioso que desce da barba de Arão. Então é uma linguagem de ofício, né? Jesus é chamado de Cristo porque ele é um Messias, ele é ungido de Deus para realizar a obra salvífica, né? Ele é o rei dos reis, né? Então os escritores do Novo Testamento, como João vai dizer Jesus o Messias, aquele também chamado de Cristo, ele traz a palavra Christos, do grego ungido. Por isso que geralmente a gente fala Jesus Cristo. Se fosse para falar, tipo, originalmente, seria mais ou menos assim, possivelmente no hebraico, o nome de Jesus é Yeshua, ou Yehoshua, que seria Yeshua Hamashiach, Jesus é Yeshua o ungido, ou Jesus o ungido. Cara, essa questão dos nomes, eu vou tratar em outro vídeo sobre a questão porque Jesus chama Jesus e não Yeshua. Tem um vídeo de um bom amigo meu também, que é do Adolfo, que ele explica essa questão. Mas eu vou falar do meu ponto de vista mais ou menos assim, né? É o mesmo ponto de vista dele, mas vamos tratando.
Então, os escritores do Novo Testamento vão trazer Jesus como o ungido. Vamos declarar que ele é ungido para realizar a obra salvífica, realizar a obra de rei, né? O rei de Israel, o rei dos judeus, como vai dizer João no seu evangelho, né? E interessante que o ungido, ele é ungido para quais ofícios mesmo que eu falei? Rei e sumo sacerdote. Então vemos aqui que Jesus é um judeu, nesse estudo de hoje, porque o propósito desse vídeo foi tratar sobre a questão de Jesus, o judeu. Um judeu. Ah, e sobre a questão lá de Natanael dizer: ah, pode vir algo de bom da Galileia? De Nazaré. Nazaré ficava perto. Esse é o meu ponto de vista. Tem vários outros pontos de vista sobre essa questão. Porque Natanael diz: ah, porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu vou mostrar aqui para vocês no mapa. Vamos lá. Jesus. Cara, eu amo o estudo da Bíblia. É fenomenal. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vamos lá. Vamos ver. Nazaré. Espera aí. Ixi, perdi minha caneta, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, ó. Nazaré é aqui, ó. Nazaré, na região do mapa da Bíblia, ó, ficava aqui, ó. Nazaré aqui, ó, tá vendo? E muita gente, o Rodrigo Silva, que é um grande arqueólogo, ele trabalha com essa teoria, que Natanael, quando está dizendo isso, é que é a seguinte: existe uma profecia de Isaías sobre o Messias, que está em Isaías, né? Vamos achar o texto bíblico juntamente, que é Isaías capítulo 9, né? Versículo 1. Muita gente crê que é uma profecia messiânica. Tal, ou... Não, perdão, gente. Muita gente acredita que a questão começa desde a época de Isaías, né? Então, Isaías 9, verso 1, diz assim, né? Diz assim: apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição. Acredito rapidinho, uma pausa antes de terminar o texto. Acreditam que é uma profecia messiânica graças ao livro de Mateus, né? Eu também creio que seja uma profecia messiânica sobre que a vinda do rei, né? O título da minha Bíblia traz assim. Mas eu creio também que muitas assim judeus, acho que não vão crer que é uma profecia messiânica. Mas o que eu estou querendo dizer assim, muitos vão dizer que é uma profecia messiânica graças ao Evangelho de Mateus, que vai citar esse texto, né? Que diz assim: apesar disso, a escuridão não está tal como foi em sua aflição, quando passando ele novamente afligiu a terra de Zebulão e a terra de Naphtali, e posteriormente depois afligiu mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, ou Galileia dos gentios. E agora eu quero ler com vocês um texto para comentar esse texto, que é uma citação de Mateus. Mateus cita esse texto no capítulo 4, versículo 15. Mateus capítulo 4, versículo 15. Deixa eu ver. Capítulo 4, versículo 15, ele vai dizer assim, né? Tipo assim. Nem se acende a candeia... perdão, li o texto errado. Mateus capítulo 1, eu acho que é 1, né? Deixa eu ver. Não, Mateus 1 não. Cara, eu marquei aqui, mas... Espera aí. Galileia dos gentios. Espera aí. Ó, intermédio dos profetas Isaías, ó, no capítulo 14, versículo 4, né, que diz: para que pudesse cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali junto ao mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu sei que propriamente o contexto está falando que quando Jesus vai morar na Galileia, né? Mas você percebe que Nazaré, ela fica perto da Galileia, é bem na Galileia. Então, percebe também que, deixa eu ver o mapa de novamente para explicar a vocês. Porque Nazaré está entre fronteiras, né, da Galileia, perto de Samaria e também perto de Decápolis, né, cidade gentílica, Samaria, onde tinham os samaritanos,
o Decápolis, que possivelmente tinha gentios, e Galiléia, onde vinha falar a profecia diz sobre terra dos gentios, Galiléia dos gentios. Então, Nazaré também era uma cidade pequena. Existe agora outra interpretação que vai dizer que Nazaré era uma cidade muito pequena e muita gente esperava que viesse o rei em Jerusalém ou Belém, mas não de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, claro, mas Jesus veio de Nazaré, morou, ele ficou em Nazaré, entende? Muita gente não esperava isso, entende? E é muito interessante analisar essa questão. E eu sei que o texto está falando da Galileia dos gentios, mas a Nazaré fica perto fica bem na Galileia, mais ou menos assim, né? Na beirada com Galileia. Então eu vejo esse ponto de vista. Eu não sei se eu falei bobagem ou não, mas esse é o meu ponto de vista sobre essa questão. Por que Natanael disse pode vir algo bom de Nazaré? Esse é o meu ponto de vista. Mas, mostrando depois, Natanael disse assim, pode vir algo bom. Natanael, interessante que Natanael estava esperançoso, ele estava ansioso para a chegada do ungido de Deus, para a chegada do Messias. Depois, leia o resto do capítulo 1 para você entender o que eu estou querendo dizer. Mas depois, Jesus aparece. E ele percebe, poxa, tem algo de bom mesmo. Veio o Messias, meu Salvador, veio o libertador de Israel, chegou. E é muito lindo essa questão da esperança messiânica. A esperança que muitos tiveram, a esperança de Simão, não Simão Pedro, mas Simão, aquele que ficava no templo, que Deus fez aquela promessa para ele, falando que ele veria o Messias antes de ele morrer. E aí ele veio, ele viu, mas não como alto ou forte, essas coisas, mas viu um bebezinho. E ele agradeceu a Deus e disse, agora eu posso descansar em paz. E essa deve ser uma esperança do crente também. Como assim? Ver Jesus assim como Messias, assim como no passado? Não no sentido que eu estou falando que a esperança do crente deve ser assim. Não deve ser no sentido ser ansioso, esperançoso. Para orar para Deus e pedir: Deus, por favor, não deixe eu morrer antes de ver a sua redenção chegar. Não deixe eu morrer antes de eu ver seu filho voltar. Ou tipo assim, deixa eu ficar vivo até a volta do seu filho. Sabe? Possivelmente Simeão sofreu muito, né? É um velho que sofreu muito, ficava no templo esperando. Mas Deus cumpriu sua promessa. E ainda ele teve a honra de apresentar Jesus, tipo assim, no sentido de eles foram levar Jesus para ser apresentado e tal, tipo, o sacrifício da mãe dele, né? Porque o ritual de purificação, mais ou menos assim, no contexto, mais ou menos. Mas ele teve a honra de pegar Jesus no colo e orar por aquele bebê. A esperança dele tinha sido realizada. E esse é um estudo de hoje, né? E nunca uma frase para terminar esse vídeo é: Jesus é judeu, o meu Salvador é judeu e eu não tenho preconceito com judeus. Porque não é questão de preconceito, mas porque tem muita gente antissemita pra caramba. O nazismo tentou destruir os judeus, cara. Foi a pior coisa, um dos piores relatos que foi um dos piores acontecimentos que aconteceu na história do povo judeu. Eu falo assim, cara, o povo judeu foi perseguido por muito tempo. Tudo também graças à igreja. Vamos falar, nós a igreja, nós os cristãos também fomos responsáveis por na maioria das perseguições dos judeus. A igreja tem culpa também. Tem culpa. Queira você ou não, mas tem culpa. Mas graças a Deus, Deus, graças pela misericórdia de Deus, cara, a igreja ainda está de pé. Mas alguém deve falar, mas os judeus começaram a perseguir a igreja primeiro e tal. Sim, começaram, mas a igreja era judaica ainda. Judeus perseguiam outros judeus também, sobre questão de fé, essas coisas, mas assim, cara, a igreja ficou. Não que eu tô falando a igreja do primeiro século, porque, cara, a igreja primitiva sofreu perseguição. Depois a igreja perseguiu. Não que eu sei que a igreja católica muita gente não considera como parte do cristão. Eu sei que a igreja, no sentido que eu tô falando, eu estou falando de instituição que fez aquilo, entende? Eu sei que alguém pode dizer assim, né? E tal, mas pode dizer assim, mas não é culpa da igreja e tal. Sim, no sentido assim, eu entendo o que você está querendo dizer, mas a igreja
também teve uma parte de comparação do antissemitismo ao longo da história. Teve, entende? Cara, é complicado. Igrejas evangélicas na época da Alemanha apoiou totalmente Hitler, sabe? A igreja luterana tem fatos que mostram a igreja luterana apoiando, outras igrejas apoiando também, entende? E é complicado. Mas o que a gente deve fazer? Nunca esqueça isso, que o nosso Salvador é judeu, não podemos, se um dos nossos irmãos judeus sofrerem perseguição porque são judeus, cara, devemos defendê-los, devemos ajudá-los, sabe? Aí, tipo, nunca tô culpando toda a igreja. Toda a igreja não tem a culpa, mas a igreja, assim no sentido que eu falo, às vezes, por alguma atitude teológica de algum irmão, ou às vezes também colabora no antissemitismo com outras questões teológicas, essas coisas e tal. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender propriamente. A igreja é o corpo de Cristo, sim, é o corpo de Cristo. A igreja falha muito, falha muito. Mas é só por causa de Cristo é só por causa do amor de Cristo que a igreja permanece de pé, sabe? Porque a igreja também é uma extensão do reino de Deus na terra. A igreja é uma extensão de Deus e muitos erros cometidos por algumas vezes na igreja, muitas remanescentes, né, lutaram contra isso. Muita gente foi contra. E Deus ergueu essas pessoas, sabe? Ai, gente, por favor, não fiquem bravos comigo aí, não, mas... E esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe grandemente vocês. E espero que vocês tenham gostado disso tudo. Tchau, tchau.